E aí galera, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação dos nossos vídeos da MA3 e hoje a gente vai falar de sequência, beleza? Vamos gravar nossa primeira sequência. Então, para quem não me conhece, eu sou Xuxa e esse é o seu Projeto Light. Galera, vamos analisar aqui, ó, sequência. Vamos pegar aqui as vistas que a gente vai precisar para poder fazer, certo? Então, vamos lá. A primeira vista que a gente vai precisar, eu vou riscar aqui desse tamanho ela, é a própria vista de sequência. Ela está aqui, eu vou colocar aqui a vista de sequência, certo? Aqui eu vou colocar uma vista de pool de sequência. Ó, pool de sequência. Vou fechar ela aqui pequenininha. Vou deixar ela aqui só com duas. E vou colocar aqui. Deixa eu diminuir ela aqui assim, ó. Eu só vou usar um grupo. E usar umas duas, três sequências só. Então dá para eu utilizá-la aqui assim. Certo? Deixa eu diminuir o grupo aqui para um só. Assim dá para a gente ter três sequências para gravar. Aqui eu vou fechar um pouquinho aqui. E aqui eu vou colocar o nosso playback. Vou configurar o playback para funcionar só a coluna 20. A 200 no caso. Então tá aqui. Vou salvar aqui em cima mesmo. Só para a gente voltar se precisar, certo? Vou vir no patch. Fazer um patch aqui de rush. Colocar 10 rushzinhos só para a gente ter nosso exemplo, né? Cliquei, saí. Então tá aqui nosso rush. Through 10. Please. Vamos subir eles. Vamos abrir aqui. Vou jogar ele para trás um pouquinho. Beleza. Vou gravar uma posição para frente. Vou gravar uma posição teto. E vou gravar uma centro. Daí vou gravar aqui assim, né? Vou gravar aqui assim. E vamos gravar aqui assim. Beleza? Então tá bem simples aí nossa gravação. Então agora vamos começar a gravar aí a gente ensinar a mexer como faz com sequência, certo? Da mesma forma que a MA2, se você gravar uma sequência direto num executor, ela já cria a sequência automaticamente. Se você criar a sequência dentro do pool de sequência, você tem que dar uma assign nela para o executor. Vamos fazer dos dois jeitos? Ó, deixa eu gravar meu grupo de aparelho aqui, ó. Selecionar meus aparelhos aqui. Vou gravar meu grupo de aparelho aqui.
colocar meu grupo 1 aqui. Vamos continuar aqui. Então, vamos gravar. Ó, chamei meu grupo, certo? Vou colocar uma posição e vou gravar meu primeiro story. Posso segurar aqui, que ele já vai gravar a nossa primeira sequência, certo? Chamei o label, consigo colocar o nome na sequência, vou chamar de sequência 1. Então, gravei minha sequência 1, certo? Seleciono a sequência. Quando eu seleciono a sequência, ela acontece a mesma coisa na MA2, ele passa aqui na nossa piscina de sequência, certo? Onde tem nossos queues, certo? Nossa vista de sequência. Se você prestar atenção, antigamente vinha como Q1, Q2. Agora ele vem marcando o que você usou. Como eu usei o preset 2.1, ele veio marcado o preset 2.1. Ó, se eu pegar aqui, ó, chamar os aparelhos e colocar uma posição, ó, e gravar aqui, ó, e selecionar essa sequência, ó, ele vem como Q1, porque eu não usei posição. Então ele já veio como Q1, entendeu? Para apagar uma sequência é o delete, vou apagar essa sequência, ó. Ó, vou chamar esses aparelhos e vou colocar na posição estrela, ó, e vou gravar aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, posição 2.3, tá vendo, ó? 2.3. Então, o nome principal do nosso queue, ele já vem identificando o que está sendo utilizado, certo? O preset que está sendo utilizado. Já é uma ajuda legal, assim, pra gente, principalmente para quem não gosta de colocar nome. Para quem deixa tudo do jeito que está, já virou uma identificação, certo? Uma outra coisa interessante é isso daqui, ó. Você chamou os aparelhos, ó. Vou colocar aqui uma posição, vou colocar um gobo, uma cor, ó, e vou gravar aqui. Vou chamar, tá vendo, ó? Aparece o Q1 e não aparece risquinho nenhum, identificação nenhuma. Se você passar para cá, você vai ver um risquinho cian. Esse risquinho cian quer dizer que você está usando um preset dentro da nossa... Quando você chamou o aparelho, você está usando um preset. No caso, é o preset de posição. Se você fizer isso daqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, vou chamar o grupo, vou vir em dimmer, ó, e vou gravar nosso dimmer aberto, tá vendo? Ó, chamei o dimmer, chamei a posição e vou gravar aqui o 2, tá vendo? Presta atenção que agora vai ter 1.1,2.1, quer dizer, a gente está usando o preset 1.1 e o preset 2.1. E aqui está mostrando que a gente está utilizando o preset. Então, quando você olhar esse queue, você já sabe o que está gravado esse queue em preset e o que não está gravado em preset. Você acionando o queue, certo? Então, já ficou uma informação a mais aí para a gente estar podendo identificar nossos queues, certo? Vamos continuar aqui, ó. Vou apagar aqui nessa sequência, vou selecionar a primeira, ó. Como a gente colocou nosso dimmer direto com full sem utilizar preset, pode ver que ele está identificando só o preset, certo? Então, a gente sabe que aqui está utilizando preset, porém só um, certo? Independente disso, se você quiser trocar o nome, você pode entrar com o botão ao contrário e colocar o nome que você quiser. Tipo, por exemplo, início. Certo? Ele continua com a identificação que você está usando o preset, porém ele não identifica mais o preset, certo? Nós temos o número do preset, o nome do preset. O número do preset você também pode alterar, certo? Da mesma forma que a gente fazia na MA1, na MA2. Na 1 também fazia, mas é para a gente estar entendendo, certo?
Então vamos lá. Vamos gravar agora da outra forma. Vou apagar esse daqui, ó. Vou chamar aqui o dimmer. Vou chamar uma posição. E vou gravar aqui nesse executor, certo? No 201. Dou um Story e clico em cima. Gravamos uma posição. Dou um Clear para a gente limpar o executor e dou o Go. Quando deu o Go, você vê que já foi para a cena. Para desativar, você pode desligar aqui ou você pode fazer como fazia na MA2, um off-off e desativa a sequência que está ligada, certo? Agora aqui a gente consegue controlar pelo master, tá vendo? Pode ver que não tem tempo, a gente gravou totalmente sem tempo, então tá indo direto para a cena. E a gente criou aqui a sequência da mesma forma que a gente criou ela por aqui. Ela não está selecionada, então a gente vê que essa tela aqui está em branco. Se a gente selecionar a sequência, ela vai vir em destaque aqui, certo? A gente percebe que dentro da sequência você tem um sinal de que a sequência está sendo usada, o kill, a numeração do kill e o nome do kill. 1.1, 1.3. Se eu mudar o nome aqui para X, ó, agora a gente está usando a sequência 1x. Se a gente mudar a numeração da sequência, a gente está usando a 88x, tá vendo? Então a sequência que está ativa mostra aqui para a gente dentro do nosso executor, certo? Vou fazer uma outra cena aqui, vou desligar aqui, vou criar uma outra cena, ó. Vou chamar os aparelhos, só vou ligar eles e vou chamar aqui no nosso executor, certo? Ó, desci as duas cenas, chamei a cena 1, chamei a cena 2. A cena 2, da mesma forma que acontecia com a MA2, quando você chama a cena e, no caso aqui eu estou mexendo só com dimmer, então ela não reposiciona os aparelhos, porque quando eu gravei só a informação de dimmer. Então, se eu fizer isso daqui, ela volta para o meu home. Chamando aqui, eu tenho as duas cenas criadas. Porém, quando eu chamo as duas, você vê que aqui está acontecendo o Q88 e aqui está acontecendo o Q1, independente de estar selecionado ou não. Quando eu seleciono, muda o que acontece nessa janela. Porém, aqui a gente tem informação do que está acontecendo com a nossa sequência, certo? Então, vamos continuar aqui. Vou apagar aqui as duas sequências. Ó, da mesma forma que você tinha na época da MA2, se você tentar apagar uma sequência que está sendo executada, ela avisa que ela está sendo executada. Se você abaixar e tentar apagar, ó, ela avisa também que a sequência está associada a um executor, certo? Então, se você apagar, você sabe que vai apagar o executor também. Se você apagar um executor e tentar apagar a sequência, ela não te avisa nada porque ela não está sendo mais usada. Porque da mesma forma, dá um backspace aqui, ó, da mesma forma que a gente tinha na 2, a 3 a gente também consegue pegar a mesma sequência e colocar em vários executores. Tá vendo? Ó? Então essa mesma sequência, ela está utilizando vários executores. Certo? Então a gente tem essa mesma distinção que a gente tinha na 2. Se a gente apaga um executor, a sequência continua a mesma, tá vendo? Se a gente chama, a gente consegue estar vendo os dois executores juntos, certo?
Se você pegar aqui na sequência e entrar no pool de sequência, você tem as configurações básicas, certo? Cor de fundo, aparência, nada de especial. Beleza? Então vamos lá. Se eu decidir apagar a sequência, mesmo ela avisando que vai afetar sistemas de saída, você clicou, apaga todos os executores que estão associados a essa sequência. Vamos apagar essa daqui também, certo? Agora a gente vai criar um segundo kill, certo? Chamou os aparelhos, abriu, vou abrir por preset, vou colocar na posição frente, story, gravei nessa primeira sequência. Aqui, pelo assign que a gente aprendeu na aula anterior, a gente pode dar o nome por aqui. Vou chamar de teste. A gente já tem a sequência nomeada junto com o nosso playback, certo? Vou desligar aqui, vou subir aqui só para a gente mostrar uma coisa. Fechar assim que ele fica maior. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem o número da sequência que a gente está usando, tá vendo, ó? Número 2 aqui, número 2 aqui, o nome da sequência que a gente está usando, certo? Vamos voltar aqui para a vista que a gente salvou. Vamos gravar nossa primeira sequência que tem mais de um kill, certo? Vou vir aqui, chamar os aparelhos, vou vir no dimmer, vou abrir o dimmer, vou vir em posição, vou colocar nossa primeira posição, story, e vou gravar na nossa sequência nova, certo? Uma coisa que eu senti diferente na MA3 aqui é o seguinte, ó. Quando a gente usava o select, ó, Ctrl S é select, eu conseguia selecionar um fader vazio, tá vendo, ó? Agora aqui na MA3 não tá deixando eu selecionar esse fader vazio, tá vendo? Ó, se eu pegar e der um story please, tá vendo, ó? Eu não gravo numa sequência nova, certo? Então, na MA2, quem lembra da MA2 aqui, né? Se você tivesse, você dava um Ctrl S, ó, e já selecionava um fader vazio. Na MA3, até agora eu não consegui fazer isso, entendeu? Se alguém conseguiu fazer, coloca aí nos comentários. Eu não consegui nem selecionar uma sequência vazia, tá vendo? Daí, na MA2 a gente conseguia fazer isso. Mas beleza, vamos lá. Gravei a primeira sequência. Se eu quero já continuar dando só o Story Please, eu posso selecionar a nossa sequência. Ó. Selecionei nossa sequência. Agora eu não preciso mais gravar aqui em cima. Eu posso dar só Story Please igual a gente fazia na 2. Vou desligar para a gente acionar, é só dar o Go, certo? Se eu quiser continuar gravando, vou chamar os aparelhos e vou colocar uma posição de teto, certo? Story Please. Da mesma forma que a gente tinha na 2, aparece exatamente a mesma janela. Overwrite eu gravaria por cima, eu substituiria essa linha. Merge, eu somaria alguma coisa diferente nessa linha. No caso, a gente teve a diferenciação na posição, a posição mudaria aqui. Remove, eu tiraria a posição da cena. O dimmer continuaria, porque o dimmer a gente não mexeu aqui. O release eu liberaria o atributo de posição, que é o único que está ativado. Create segundo kill, a gente grava o próximo kill. Gravei. Vocês vão perceber que o segundo kill ficou 1.1, 2.1. O segundo kill gravou só a informação de posição, porque a posição de dimmer ela veio de tracking, certo? Se você vir aqui no dimmer, ó, a posição de dimmer ela veio de tracking. Então,
Por isso que agora a gente só tem uma alteração na posição, certo? Uma outra coisa que eu vi diferente aqui na MA3, certo? Vou mostrar uma coisa aqui seguindo da MA2 aqui, certo? Vou até mudar as telas aqui, ó. Vou fechar aqui e vou colocar uma tela de tracking aqui, certo? Se eu chamar os aparelhos aqui, ó, vou chamar meu 5R. Deixa eu colocar aqui uma tela de Dynamic. Vou colocar aqui uma posição e vou gravar Story Please, certo? Daí eu vou mudar a posição. Story Please. Criei o segundo kill. Vocês percebem que automaticamente o dimmer ele já vem para um track automático, certo? Na MA3 eu percebi que não acontece isso, certo? Pelo menos não em default. Lógico que quando a gente estiver fazendo aula mais avançada, a gente vai procurar nos settings da mesa para ver o que está acontecendo, certo? Mas aqui, ó, vou até apagar aqui para a gente gravar de novo, ó. Se eu chamar o dimmer, chamar uma posição e gravar o primeiro kill, ó, ele veio 1.1, 1.1. Se eu só mudar a posição e gravar o próximo kill, ele veio só a referência de posição, tá vendo? Continuando aqui, ó, se eu pegar, chamar uma outra posição, se eu vir no dimmer e confirmar o dimmer e gravar o próximo kill, ó, ele já vai ter informação de dimmer, certo? Se eu chamar uma outra posição, vou voltar para o teto e chamar a posição de dimmer, Story Please, você gravou a informação de dimmer. Então você consegue aí, da mesma forma que a gente fazia na MA2, a gente consegue ter os tracking na MA3, certo? Depois a gente vai fazer uma aula só de tracking, explicando alguns detalhes do tracking, beleza? Vamos desligar aqui e vamos continuar a nossa aula normal. Vamos dar um clear, go. Frente, teto, fechado, teto de novo, certo? Lembrando que a gente não tem tempo nenhum, certo? Se você quiser colocar tempo, você pode vir aqui. Nós temos aqui o fade e o delay, da mesma forma que a gente tinha na MA2, certo? Vamos colocar o fade de 2 segundos em todas as linhas. Agora, quando a gente der um go, nós temos um tempo de fade, certo? Se a gente pegar no delay, a gente pode colocar o delay. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele demore 1 segundo para acontecer, certo? Se eu der um go, ele veio automático, aqui ele demora 1 segundo antes de começar a descer, certo? Você abrindo aqui dessa posição para cá, ó, você vai ter os individuais também, que a gente vai tratar na próxima aula, beleza? Por enquanto vamos se ater aos fades e delay daqui. Você também consegue fazer, se você quiser, a alteração pela linha de comando. Por exemplo, vamos abrir aqui, ó. Você consegue vir aqui, time. Vamos colocar 5. Se você clicar o time de novo, você tem o delay. Ó, 5 through 2. Please. Certo? Ó, alterou para 5 e 2 aqui. Vamos supor que eu quero alterar a primeira linha, ó. Eu dou um Ctrl T. Ctrl T é a mesma coisa de você apertar o time, tá? Vamos supor que eu quero mudar para 5. Ctrl T, eu quero colocar 1 de delay.
Porém, se eu der o Enter agora, eu vou colocar 5 aqui e 1 aqui. Eu quero mudar o Q1. Então, o Alt C, que seria o Q, 1, Enter. Tá vendo? Alterei aqui em cima o 5 e o 1. Então, você pode vir por aqui ou pode ir simplesmente pela linha de comando. Ou então, vamos supor, eu estou com a nossa cena funcionando aqui. Vamos supor que eu vou fazer uma outra cena, ó. Vou chamar os meus aparelhos e vou colocar ele de volta aqui para o centro, certo? Story, Ctrl T, 2, certo? E dou um please. Ó, eu já gravei a cena nova, ele já veio com o tempo que eu coloquei, certo? Saindo aqui. Eu já estou com o meu tempo aqui. Outra coisa, a MA2 vinha de fábrica para não acontecer o tempo no control back, né? Ou seja, no go menos. A MA3 ela já vem de fábrica para obedecer o control, o go menos. Tá vendo? O time do go menos. Isso daí dá para a gente mudar também, deixar parecida com a 2 ou adaptar no formato novo, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Então é isso aí, galera. A aula vai terminando por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua, que tem bastante coisa para a gente falar de sequência ainda, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de avaliar, não esquece de deixar o like e até a próxima.